Então vamos lá para o livro de Jonas, capítulo 2. Nós começamos no domingo passado a série em Jonas, e como comecei na semana passada, muitos olham para o livro de Jonas, ou a história de Jonas, como uma historinha infantil, né? E de fato é muito contado, né? A história de Jonas, e muitos pensam que a história de Jonas é uma alegoria, né? Que não foi um fato real, mas que reflete uma mensagem espiritual por trás, né? Mas a verdade é que existem métodos de interpretação bíblica, e um deles, que a gente considera o mais seguro e o correto, é a interpretação literal. A palavra de Deus, ela deixa muito clara quando ela está falando de algo real e quando ela está falando de algo fictício. Por exemplo, tem alegorias na palavra de Deus, mas quando tem, a palavra de Deus já deixa claro que ali não é um fato real. Por exemplo, Jesus contou muitas parábolas, e as suas parábolas não foram fatos reais, mas tinha um propósito específico para o seu público, né, de levar uma mensagem. Mas fica já claro que aqueles fatos não eram reais, né, que eram histórias que o Senhor contava com um propósito específico. Mas o livro de Jonas, ele não se enquadra nessa questão da alegoria, né? Jonas foi uma pessoa real, né? Semana passada nós vimos onde ele está localizado no tempo, na história, né? Na geografia, onde ele vivia. O livro de Jonas fala de lugares reais. Quando a gente vê, por exemplo, as parábolas do Senhor Jesus Cristo, não se menciona nomes, não se menciona locais. O livro de Jonas deixa isso muito claro. E hoje nós vamos ver também, estar reforçando que até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava falando acerca da sua vida, né, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, ele usou o exemplo de Jonas. Lá em Mateus nós vemos isso. Então, a Bíblia dá claros sinais de que a história de Jonas não é uma história com mas uma história com H mesmo, é um fato real. E aí nós estamos diante de mais ações miraculosas do poder de Deus demonstrado sobre o seu povo, no caso Israel. Temos muitos, e o fato, por exemplo, que é o mais difícil de aceitar, o fato de Jonas ter passado 3 dias, né, no ventre do peixe, isso não é maior do que muitas outras coisas que o Senhor fez e deixou declarado e que foi registrado pelo seu povo. Muitos outros milagres, né, muitos outros sinais poderosos foram feitos. E no livro de Jonas, a gente às vezes olha só para esse fato como o difícil de acreditar, né? Ou só nesse momento aqui Deus agiu poderosamente, mas a verdade é que todo o livro de Jonas está permeado de grandes milagres, né? Nós vimos na semana passada, no capítulo 1, que Jonas, na tentativa de fugir da presença de Deus, Deus manda ele ir para Nínive, e ele vai para o lugar mais distante que se tinha conhecimento da época, totalmente oposto, né? Deus manda uma grande tempestade, de maneira que os tripulantes, os marinheiros lá, eles viram que aquilo não era uma coisa humana, era uma coisa sobrenatural, porque eles começam a lutar, mas aí diz: não, vamos buscar a Deus, porque isso não é coisa de homens, né? Não é uma coisa natural. E aí cada um começa a buscar o seu Deus, e aí
até que Jonas revela o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Ele se rende, não se arrepende. Até então ele se rende e diz: olha, na hora que vocês me jogarem no mar, tudo isso vai acabar. E de fato aconteceu. Jonas foi jogado no mar e o mar se acalmou, né? E aí vem o capítulo 2, né? O Senhor envia um peixe para literalmente engolir Jonas. Vamos então à leitura do capítulo 2 do livro de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Amém? Jonas, ele foi chamado para ir pregar em Nínive. Nínive, capital do Império Assírio, famoso pela sua crueldade, pela sua idolatria, um povo totalmente contra Deus, né? Um povo totalmente distante de Deus. E Jonas, ao receber aquela comissão, ele decide fugir da presença de Deus. E penso que ao fugir, não é por causa de temer, pode ser que sim, mas penso que talvez não seja o motivo principal, temer quem eram os ninivitas, mas porque ele não queria a salvação daquele povo tão ruim, tão cruel. Assim como muitas vezes nós, em nossos pensamentos, talvez não na nossa fala, né, nas nossas ações, mas em nossos pensamentos, já pensamos o mesmo. Aquela pessoa não merece a salvação. Aquela pessoa não. E a gente começa a fazer o nosso julgamento baseado no nosso senso de justiça, ou até nos nossos interesses, e a gente começa a dizer: tal pessoa é boa, tal pessoa é ruim. Esse aqui merece, esse aqui não merece. E a gente começa a fazer isso. E com isso a gente assume meio que um papel de Deus, e que nós temos a capacidade de distinguir quem merece a salvação e quem não merece. Jonas, ele, lá do ventre do peixe, ele parece que entende a mensagem. O tema da nossa série é: ao Senhor pertence a salvação. Não é a Jonas, não é a nenhum de nós. Não é nossa, é
é ao Senhor pertence a salvação, né? Vamos ver aqui por partes esse trecho. Todos nós, em algum momento da vida, nós enfrentamos situações difíceis e muitas vezes, ou algumas vezes, nós nos deparamos como se estivesse no fundo do poço, né? Jonas, ele foi ao lugar mais profundo que ele jamais poderia imaginar. Ele estava querendo ir o mais longe da presença de Deus. Deus levou o mais profundo. Ele começa a descrever aquele cenário, né, de morte, onde não se tinha esperança. E é importante a gente entender que Jonas, ele escreve isso depois que tudo já se havia passado. O livro foi escrito, não foi em tempo real, o livro foi escrito depois. Então ele descreve tudo o que ele passou, né, não só antes, mas durante o tempo que esteve lá no ventre do peixe e também depois, né? De maneira que a gente só vai compreender o coração de Jonas, ou deduzir sobre o seu arrependimento no final, depois. Quando a gente olha para essa oração, às vezes a gente para e diz: pronto, Jonas agora se arrependeu. Se você já conhece a história, você vai ver que a palavra de Deus vem novamente a Jonas e manda ele ir pregar em Nínive, e dessa vez ele vai. E aí você diz: não, Jonas se arrependeu. Mas será que Jonas realmente se arrependeu? Nós vemos então aqui Jonas descrevendo tudo o que passou. No versículo 7, ele diz: olha, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando eu li esse versículo, eu imaginei a cena de que Jonas está lá. A Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Essa descrição, ela é mais clara de tempo, porque para os judeus, quando diz 3 dias, às vezes não significa 72 horas, né? Por exemplo, Jesus, ele morreu e nós vemos que ao 3º dia ele ressuscitou, mas se você for contar as horas da hora da morte dele na sexta-feira e da ressurreição no domingo de manhã, não dá nem 48 horas, né? Mas o judeu contava como 3 dias, porque pegou partes de 3 dias. Na verdade, inteiro mesmo só pegou o sábado. Ele morreu na sexta, às 3 da tarde, e ressuscitou no domingo, ao nascer do dia, né? Então ele não chegou a passar nem a 48 horas. 48 horas seria domingo à tarde, não é isso? Então não significa isso. Mas aqui no texto diz que ele passou 3 dias. Me ajude aí a achar o versículo. Versículo 17 do capítulo 1, não é isso? Não, tá certo. Por isso que eu não estava localizando aqui. Muito obrigado. Capítulo 17, capítulo 1, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites. Então dá uma ideia de tempo maior, né? Foram 3 dias completos ou quase completos que ele passou no ventre do peixe. E o versículo 7 nos diz que quando ele estava desfalecendo a alma,
E entende-se que ele está dizendo aqui, quando eu já estava quase morrendo. Provavelmente, essa oração de Jonas que nós vemos aqui no ventre do peixe, não foi assim que o peixe o tragou, não foi pouco tempo depois, mas já no terceiro dia, possivelmente no terceiro dia, é que ele diz: lembrei do Senhor e dirigi a Ele a minha oração. Quão resistente era Jonas, que coração duro, né? Ou insensível, ou o quão distante ele de fato já estava, não da presença de Deus, mas o seu coração de Deus. A presença do Senhor está em todo lugar, nós cantamos e nós sabemos que isso é verdade, mas às vezes nós de fato nos distanciamos de Deus, nós vamos nos afastando e o nosso coração vai endurecendo, vai perdendo a sensibilidade no relacionamento de Deus. Talvez você não esteja tão longe ou tão profundo como Jonas, mas talvez alguns de nós aqui estejamos com o coração duro, distantes, não querendo fazer nem viver a vontade de Deus e se arriscando, pensando, vamos ver no que vai dar. Muitas vezes nós pensamos como Sansão, já usei esse exemplo várias vezes. Sansão tinha um voto nazireu em que ele não podia fazer determinadas coisas, que ele era consagrado a Deus, tinha sido consagrado de nascimento a Deus. E aí Sansão ele vai quebrando esses votos, mas vai vendo que continua tudo bem. Ele não podia tocar em nada imundo, ele vai lá e toca num cadáver de um leão. Quebrou uma das cláusulas lá do voto nazireu, mas ele quebrou e ele continuava com a força sobrenatural, né? Não, eu fiz isso aqui, mas está dando certo, está tudo bem. Ele não podia casar com alguém que não fosse do povo de Israel, ele vai lá e casa. Não, mas estou aqui, continuo com a força, né? Ele não podia tocar em bebida forte, ele vai lá para Tímina, lugar onde era o produto, era a terra do vinho, e ele ainda tem a força. Às vezes nós vamos nos distanciando de Deus, sabendo que o que estamos fazendo não agrada ao Senhor, mas continua tudo bem, e aí a sensação de impunidade vai fazendo com que eu dê passos para mais longe de Deus, para mais longe do Senhor. Jonas, de fato, ele quis ir para distante da presença de Deus, para longe da presença do Senhor. E ele, apesar de não fugir dos olhos do Senhor, da presença do Senhor, mas ele fechou os olhos e o coração para Deus. Que isso não se passe conosco, que nós não venhamos a endurecer o nosso coração como Jonas, que nós não venhamos a ficar insensíveis ou com um senso de impunidade como Sansão. Chegou um determinado momento em que Sansão disse: olha, eu vou sair, eu vou enfrentar os filisteus, eu vou ganhar a luta como das outras vezes. Aí a palavra de Deus diz: mas o Espírito de Deus já havia se retirado dele. E foi uma grande tragédia o que se passou com
o restante da vida de Sansão. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo, o Espírito não vai se retirar mais, como aconteceu com Sansão. Quem é de fato do Senhor, isso não vai acontecer. Mas nós podemos colher consequências terríveis por causa do nosso distanciamento de Deus. Não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade do Senhor. A gente sabe disso, né? Essa frase é conhecida e é verdade. Jonas não queria estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele fosse pregar em Nínive e ele não quis ir. Ele vai lá e Deus o leva para a profundeza. Ele começa a narrar todo aquele cenário, né? Diz: olha, eu estive nos alicerces dos montes, digamos assim. As ondas estavam sobre mim. Ele diz até que as algas estavam enganchadas na sua cabeça, descrevendo o cenário terrível. Mas lá dentro, mesmo no lugar mais fundo que Jonas estava, Deus ainda assim estava atento a Jonas. Versículo 1 diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas, do ventre do peixe, reconhece a necessidade de se voltar para Deus. Ele não tenta justificar a desobediência, mas ora ao Senhor, o único que pode de fato salvá-lo. Às vezes, nós podemos, mesmo reconhecendo que estamos errados, mesmo sabendo do nosso pecado, mas ainda assim nós podemos ser resistentes a nos prostrarmos diante de Deus em arrependimento. Jonas, ele, segundo o que eu entendo, ainda que ele não está demonstrando um verdadeiro arrependimento, mas uma rendição diante de Deus, ele teve uma ação positiva aqui. Ele dirige a sua oração a Deus. Ele busca Deus. Eu já testemunhei pessoas que depois de estarem distante de Deus, em pecado, reconhecendo isso e já sofrendo as consequências do pecado, dizer: eu não tenho coragem de orar a Deus, eu não sou digno, eu não sou merecedor, e já que eu fiz isso, eu também não vou mais orar a Deus. Não sei se por orgulho ou por um entendimento errado. Algumas pessoas são assim, a maioria não. A maioria quando a coisa aperta um pouquinho, já se entrega. Às vezes não com sinceridade, às vezes mais por causa das consequências do que porque realmente se arrepende do seu erro. Quantas vezes nós já fizemos juras de que não cometeríamos mais tal pecado, porque entendemos que a consequência daquele pecado está sobre a gente, e para se livrar daquela consequência, eu não vou mais fazer isso. E quando Deus, na sua graça e misericórdia, Ele não se engana, não é enganado por nós, mas pela sua graça e misericórdia, Ele então alivia o peso e a gente
rapidamente se esquece do compromisso tomado, compromisso que tomamos para com Deus. Mas Deus, o profeta, ele dirige a oração a Deus, ele não vai com justificativas, ele não vai dizendo, não, é porque, Senhor, eu não acho certo aquele povo ser salvo. Ele não justifica, mas ele ora a Deus. Então a gente vê no versículo 1 a atitude de orar de Jonas. E essa atitude a gente precisa ter em todo momento, não só nos momentos difíceis, mas quando os momentos difíceis vierem, quando os momentos angustiantes vierem, quando estivermos lá no fundo, é ao Senhor que temos que clamar. Nós temos que lembrar do que Jonas disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Jonas reconhece. O Salmo 18, versículo 6, vamos abrir. A oração é um ato de dependência e humildade. Como Jonas, nós precisamos aprender a orar, especialmente em momentos difíceis, realmente nos prostrar em oração. A palavra usada aqui no capítulo 1, Jonas usa a palavra clamei, né? Que dá uma ideia de um pedido muito intenso, né? de uma demonstração de uma necessidade muito grande. O Salmo 18, 6, ele também descreve uma atitude igual. E na palavra de Deus nós vemos vários exemplos em momentos diferentes na história de pessoas que clamam ao Senhor. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Nós vemos que Deus escuta a oração daqueles que clamam. Um coração contrito o Senhor não rejeita, o Senhor não despreza. Quando nós clamamos a Deus, Deus escuta e Deus responde. Não significa que a resposta seja aquilo que esperamos ou que queremos, mas nós podemos ter a certeza, o nosso clamor, ele não é apenas palavras ditas ao vento. Nós temos um Deus que escuta o nosso clamor. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz do mundo, porque nós temos um Deus que atenta para as necessidades do seu povo. Deus escuta as nossas orações. Ontem, no nosso encontro aqui com os idosos, a gente abriu a oportunidade para as pessoas testemunharem de bênçãos, milagres que Deus tinha feito na vida deles. E foi rapidinho para começarem a contar, né? De resposta de oração, que orou e Deus respondeu claramente, que Deus cuidou. E eu tive que parar, porque eu sei que não ia faltar exemplos, momentos. Eu tenho muita coisa a contar, que eu sei que Deus respondeu, que Deus ouviu a oração. Coisas que claramente se manifestaram como milagres em minha vida. Deus escuta o nosso clamor. Se você hoje está angustiado, seu coração está angustiado, clame ao Senhor.
na sua angústia, clame ao Senhor. Independente do que seja a sua angústia, clame ao Senhor, que eu tenho a certeza de que a resposta será o mesmo. Deus vai escutar o seu clamor. Mas por que Jonas clama ao Senhor? Qual é o motivo do clamor de Jonas? Jonas clama por salvação. Salvação da sua vida. Jonas reconhece que foi lançado nas profundezas por causa de sua desobediência, mas entende que Deus ainda é a sua esperança. Talvez em alguns momentos nós possamos chegar à conclusão de dizer, olha, o que eu fiz não tem conserto, o que eu fiz não dá. Não dá para ter esperança mais em Deus, porque eu fiz algo terrível aos olhos de Deus. Mas Jonas, reconhecendo o quão desobediente ele era, ele ainda entende que Deus é a sua única salvação. A descrição da situação de Jonas, água ao redor, algas na cabeça, descida ao fundo, simboliza a profundidade de seu desespero, nos versículos 5 e 6. E mesmo em meio à disciplina divina, Jonas louva a Deus, reconhecendo com profunda convicção que ao Senhor pertence a salvação. Ele diz, olha, será que ainda verei o teu santo templo? Versículo 4: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. E aí você pode pensar, rapaz, o cara está lá nas profundezas, ele está pensando em ver o templo, uma construção. Só que o templo de Israel não era isso. Quem estava lá no templo? Deus, a arca na presença de Deus. Apesar de Deus ser onipresente, onisciente, estar em todo canto, ele é difícil da gente até explicar, mas a sua presença estava contida ali também no templo, de maneira que as pessoas faziam as suas orações direcionando o seu corpo, o seu olhar para o templo, porque ali era a representação da presença de Deus. Quando Jonas diz, tornarei a ver o teu santo templo, é como se ele dissesse, estarei novamente na tua presença, estarei novamente diante do Senhor. Apesar de tão profundo que ele possa ter chegado ali, tão baixo que ele possa ter chegado, ele almeja ainda a presença de Deus. Ele almeja estar com o Senhor. Ele reconhece que a salvação pertence a Deus, no versículo 9. Essa declaração não apenas reflete um entendimento teológico correto, que Jonas teve, mas também uma experiência vívida. Jonas percebeu que não havia nada que pudesse fazer para se salvar por seus próprios esforços. Ele reconheceu que só Deus poderia tirar ele daquela situação. A oração de Jonas, ela ecoa nos salmos, por exemplo, o Salmo 40
versículo 1 a versículo 3, vamos lá ver. Salmos 40, versículo 1 a 3 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor. Jonas clama, mas Jonas clama com fé. Jonas, ele clama e ele, apesar de temer realmente a morte, porque o cenário era esse, ele ainda tem esperança no Senhor. Verei, tornarei a ver o teu santo templo. No mais profundo que você possa já ter chegado, ou mais distante que você possa estar, ou mais longe que você possa estar da presença de Deus, há esperança. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. E o conteúdo da oração de Jonas conclui, que é o ponto alto desse livro, é o reconhecimento de que a salvação só pertence a Deus. A salvação não pertencia a Jonas. Ele não tinha a possibilidade de se salvar mais. Ali de maneira física. E quanto a nós, quando se diz respeito à salvação das nossas almas, em quem está depositada a esperança e a confiança para que isso aconteça? Quando a gente pergunta isso, talvez já tenhamos uma resposta pronta: é a Deus. Mas às vezes nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nós dizemos o contrário. Nós acreditamos que a salvação pertence a nós. Muitos acreditam nisso, que a salvação pertence a nós. Ou seja, pelos meus esforços, pelos meus méritos, pela pessoa que eu sou, eu mereço ser salvo. Ou não? E isso, na verdade, é uma declaração indireta de que você está dizendo: a salvação não pertence ao Senhor, a salvação pertence a mim. Sempre uso aquele exemplo lá, que no entendimento geral, até pela nossa cultura religiosa do nosso país, nos é passado que a gente tem uma balança espiritual e que vai pesar as nossas atitudes, as nossas ações, quem nós somos. E se no final das contas a minha bondade for maior, pesar mais, então vou ter a salvação. As pessoas pensam isso, apesar de não dizer, mas pensam isso, porque quando de repente uma pessoa morre, e aí diz: não, essa pessoa merece para o céu, porque é uma pessoa boa, ela fez muita coisa boa, né? Com certeza agora está no céu porque era uma pessoa maravilhosa. Não é isso que as pessoas falam? Essas são declarações de que não é ao Senhor que pertence a salvação, mas é que é às pessoas. Porque aí você pensa: não, aquela pessoa, rapaz, aquela pessoa fez muita coisa ruim. Se bem que é impressionante, né? Como é o entendimento. Porque morreu, já coloca a declaração: não, está num bom lugar. Ou que Deus o conduza, o receba num bom lugar. Coloque num bom lugar. Mas não é assim a salvação. A salvação pertence ao Senhor. E Ele apresenta, como se dar a salvação por meio da sua palavra. A salvação
não é as coisas que fazemos ou que deixamos de fazer, mas a salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo. É o seu sacrifício expiatório, né, que substitui o nosso pecado. Essa balança imaginária que nós temos, pode ter certeza, se dependermos dela, todos nós estamos condenados. Não há um bom sequer, não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. E se nós não reconhecermos, se nós não clamarmos, salva-nos, Senhor. Porque ao Senhor pertence a salvação, nós jamais vamos conseguir a salvação. A salvação pertence a Ele. A salvação é dada por Ele através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se aqui há alguém que ainda não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, e eu não estou falando de religião ou de pessoas que são ligadas à igreja ou não, você que está aqui, que é membro, por exemplo, da igreja e pensa que por ser membro da igreja está salvo, a igreja não salva, a instituição não salva, o fato de estar o nome na membresia de uma igreja não salva. Se em teu coração você ainda não creu com a fé salvadora, se ainda não se rendeu ao Senhor, se Ele não é o Senhor da sua vida, nós estudamos na escola bíblica, né? A gente fala muito Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso Senhor e Salvador, e às vezes a gente se apega muito à questão do Salvador, mas a palavra de Deus apresenta muito mais, em muitos mais textos, Jesus como Senhor, e Ele é o nosso Salvador quando nós nos comportamos diante dEle como Ele sendo o nosso Senhor. Nós mostramos que Ele é o nosso Salvador quando nós somos obedientes a Ele. Ao Senhor pertence a salvação. Se você tem dúvida da sua salvação, clame ao Senhor. Clame, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. O Senhor escuta o clamor. E por fim, o versículo 10, nós vemos a descrição de que Deus ouve a oração do profeta e o salva. De maneira física nós estamos falando aqui. Deus ouve a oração do profeta e o salva. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Nós vamos ainda ver lá no final como esse livro é maravilhoso em descrever obediência e desobediência. Falou o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Jonas estava vivo. Jonas não morreu afogado. Jonas não morreu devorado. Deus colocou Jonas de volta, digamos assim, à vida. A experiência de Jonas, ela que antecipa a obra de Cristo. Jesus mencionou Jonas como um sinal. Mateus 12, 40. Vamos abrir lá em Mateus 12, 40. Vamos, para a gente pegar o contexto, vamos ler do versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Olha, quando nós estudamos o livro de Marcos, nós vimos quem era essa turma, né? Os escribas e os fariseus. Eram os grandes religiosos, né? Que tinham uma maquiagem de santidade, de perfeição, mas
Jesus os descreveu como túmulos caiados, né? Ou seja, uma sepultura que por fora está bonita e tudo, mais dentro o que tem lá é podridão, né? É uma decomposição lá. E essa turma aí, ele disse, o senhor vai dar algum sinal, né? Vai dar algum sinal? Eles não estavam, na verdade, interessados em sinais, eles estavam querendo provar, ou até na tentativa de, segundo o pensamento deles, desmascarar Jesus, né? Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos parar por aqui. A história de Jonas, esse fato do capítulo 2 que nós vimos aqui, é uma prefiguração de Jesus. Isso se deu aqui 500, talvez mais anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Muito tempo antes. E a palavra de Deus, ela traz diversos fatos ou personagens que já apontavam para Jesus, né? Já mostravam sobre a redenção. E Jonas, o livro de Jonas, assim como toda a Bíblia, ela faz parte da história maior da Bíblia. A história da Bíblia é a história da redenção, da salvação da alma, através de Jesus Cristo. E Jonas aqui, o episódio de Jonas, ele está apontando para Jesus. Jonas tem algo que é oposto a Jesus. Jonas foi desobediente, Jesus em tudo foi obediente. Jonas passou 3 dias lá nas profundezas, representando que Jesus passaria 3 dias, já vimos que não é bem 3 dias, mas segundo a contagem do judeu era 3 dias, na profundeza da morte, e ressuscitou, foi trazido de volta à vida. Ele voltou à vida pelo seu próprio poder, pelo poder de Deus. Então, Jesus menciona Jonas como um sinal, indicando que sua própria morte e ressurreição seria a maior manifestação da salvação de Deus. Assim como Jonas saiu do ventre do peixe, Cristo ressuscitou dos mortos, garantindo salvação a todos que clamam por Ele. Deus, em toda a história da redenção, mostra que houve o clamor dos que se arrependeram. Nós temos aí várias passagens, mas a gente podia ver o Salmo 34, 7. Vamos lá e a gente encerra com esse salmo. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, falando sobre salvação. Jonas experimentou a graça salvadora de Deus quando clamou em oração. Sua história nos lembra que não importa quão profundo seja nosso afastamento de Deus, Ele ouve quando nos voltamos a Ele. Principalmente quando nos voltamos em arrependimento, Deus escuta a nossa oração. Assim como Jonas foi salvo da morte física ali, Cristo nos oferece
a salvação não física, simplesmente, mas a salvação eterna. Muitas vezes nós clamamos a Deus, nós nos voltamos com intensidade de um clamor, se uma doença vier sobre nós, se um câncer, ou um temor de um câncer estiver sobre nós, nós clamamos a Deus, nós nos ajoelhamos, nós nos prostramos a Deus. Mas a nossa mente é muito pequena e muito limitada para entender que essa cura física, essa salvação física, apesar de acharmos muito importante, e de fato é importante, mas nem de longe se compara com a salvação da nossa alma, porque pouco adianta sermos curados, salvos fisicamente, mas se tivermos a nossa alma perdida. A nossa cura física, ela produz um benefício temporal, mas o que o Senhor Jesus tem a oferecer, a salvação da alma, é um benefício eterno. A nossa mente tem dificuldade de entender a eternidade, porque tudo que a gente conhece tem um fim, né? Mas a palavra de Deus revela, decreta, né, que aquele que crê em Jesus viverá eternamente. Aquele que beber da água que Ele dá não voltará a ter sede. Aquele que crer nele passará da morte para a vida. Aquele que clamar pela salvação do Senhor Jesus Cristo, e a salvação só está em Jesus, em nenhum outro lugar, nenhum outro meio, só pelo nome de Jesus que importa que sejamos salvos. Não há outro nome com poder, não há outro pronto, você já sabe, vou nem tentar de novo. Não há outro, não há ninguém que possa interceder pela nossa salvação que não seja o Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém, só Jesus. Só salvação, só em Jesus Cristo. Creia em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A gente fala isso porque para nós não é uma simples mensagem, mas aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador sabem que nada é melhor na vida do que isso. Nada. A salvação do Senhor Jesus Cristo foi e é tão boa na minha vida que nós queremos para as pessoas que nós conhecemos, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nós pregamos aqui, não é porque queremos ver a Igreja Batista Central cheia de membros. Claro que nós vamos se alegrar se isso acontecer. Mas nós não estamos preocupados se vai ser membro dessa igreja, mas se vai crer em Jesus como Salvador. Creia em Jesus Cristo, clame ao Senhor. Se você reconhece que está nas profundezas, não acabou as esperanças. Enquanto há vida, Jonas disse, eu estava já desfalecendo. E se ele desfalece, se ele morre, não ia ter salvação. Mas ele estava vivo e ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Enquanto você está vivo, você pode clamar pela sua salvação
E Deus vai responder, vai te dar a salvação. Agora, depois da morte, a Bíblia revela que não há oportunidades, não há nada que os outros possam fazer por você. A salvação, os requisitos da salvação é arrependimento e fé na pessoa certa. Não é fé em qualquer coisa, não é fé na fé, é fé em Jesus Cristo, o Salvador.